Olá, galerinha! E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Lee e estamos iniciando mais um vídeo aula. Estamos voltando depois de um feriado prolongado. E aí, como foi o feriado de vocês? Foi legal? Eu espero que tenha sido maravilhoso, que vocês tenham se divertido, aproveitado a família, tenham descansado um pouco e tenham brincado bastante. Você sabe que dia é hoje? Hoje é quarta-feira, dia 8 do mês de setembro de 2021. Hoje a nossa videoaula será de matemática. Na nossa aula de matemática de hoje, iremos dar continuidade ao assunto números. Isso mesmo, e o quanto eles são importantes no nosso dia a dia e também sobre suas utilidades em inúmeras coisas. Mas hoje eles serão utilizados em jogos. Então, se você quer aprender um pouquinho mais sobre números e também sobre jogos, fica ligadinho, pois a nossa aula já vai começar. Os números. Os números foram criados ao longo da história pela necessidade do homem, pois era preciso uma forma de representar as quantidades. E foi graças a essa necessidade que os números surgiram há mais de 30 mil anos, pois os homens necessitavam contar objetos e coisas. Desde então, os números foram evoluindo ao longo do tempo, até que chegaram à forma que hoje usamos para contar, que é um sistema formado por 10 algarismos, que vão do 0 ao 9, conhecidos como os números naturais, divididos em dezena e unidade. Hoje em dia, podemos reconhecer a importância dos números no cotidiano, afinal, em toda a nossa volta, nós encontramos números. Nós podemos também aprender as diferentes funções dos números e identificar os números em diferentes contextos. Os números podem ser usados como quantidade e servem para contar elementos, objetos, para representar quantidades. 1, 2, 3, 4 servem em jogos como brincadeira de amarelinha, como trilha, entre outros. Também podem ser usados como ordem, por exemplo, primeiro, segundo, terceiro lugar em um pódio, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugares em uma fila, por exemplo. Podem ser usados como medida, servem para medir a altura, o peso e a capacidade em litros. Também serve para medir o tempo, para medir os quilômetros, a distância entre um lugar e outro, as horas no relógio, os dias no calendário, etc. E os números que não expressam quantidades, ordem ou medidas são chamados de códigos de identificação. Esse tipo de número pode ter poucos ou muitos algarismos, e eles servem apenas para identificar. São exemplos de códigos de identificação no dia a dia: números de telefone, números de residências, senhas de atendimento, senhas de contas bancárias, senhas de e-mails, placas de veículos, códigos de barras de produtos, números de uniforme de jogadores, entre outros. Sendo assim, para que servem os números? Só para você não esquecer, tá? Os números servem para indicar ordem, medida, quantidade ou código. E agora que nós já relembramos para que servem os números e qual sua utilidade no nosso dia a dia, vamos para a explicação da atividade de hoje. E a nossa atividade está no livro Nova Escola mais Pike, o novo do segundo bimestre, ok? As atividades estão nas páginas 98 a 102. Então, fica ligadinho na explicação da atividade. Na nossa última aula, falamos sobre jogos, entre eles o jogo de pular-corda. Então, vamos relembrar um pouquinho da nossa última aula. Página 98. Raio-X. Observe os números de pulos dados por cada competidor
no campeonato de pulos de corda. Primeiro competidor, Ana, fez 15 pulos, João, 20 pulos, Cauê, 12 pulos, Roberta, 10 pulos e Karina, 14 pulos. Agora, utilizando os números como ordem, classifique os competidores de acordo com o número de pulos dados. Classificação no campeonato: primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar e quinto lugar. Nome do aluno e número de pulos. Aquele aluno que fez mais pontos estará no primeiro lugar, o que fez mais pulos. E o que fez menos pulos, menos pontos, estará no quinto lugar. Então, de acordo com a explicação, ordene os competidores. Agora vamos para a segunda atividade que está na página 99. Aula 2. Jogo de bingo. Mão na massa. Nessa atividade, nós iremos realizar um bingo e para isso é necessário que você tenha em mãos um quadrado dividido em 6 quadradinhos. Vamos lá! Vamos jogar bingo? Pense em alguns números para montar a sua cartela de bingo. Dica: escolha números entre 1 e 100 e siga as regras. As regras para preencher suas cartelas são as seguintes: um número menor do que 90 e maior do que 100. Este será o primeiro número. O segundo número é um número entre 30 e 50. O terceiro número, um número menor do que 20. O quarto número, um número maior do que 20 e menor do que 60. O quinto número, um número que seja igual à sua idade. E o sexto e último número que irá preencher sua cartela é um número que seja igual ao número do seu sapato. E agora que já preencheu sua cartela, escolha um membro da sua família e brinque de bingo, escolhendo os números aleatoriamente, que vão do 0 ao 100. Atividade da página 100, discutindo. Agora em áudio, você irá me responder. Você gostou de ter jogado bingo? Conseguiu marcar quantos números na cartela? Qual foi o maior número sorteado que você tinha na cartela? E qual foi o menor número sorteado que você tinha na cartela? Quantos números ficaram sem marcar na sua cartela? Grave um áudio curtinho e manda a resposta para mim. Retomando, você aprendeu coisas novas com esta atividade? Registre um pouco do que você aprendeu brincando de bingo. Atividade da página 101. Raio-X. Agora nós iremos preencher mais uma cartela. Arthur estava marcando uma cartela de bingo num evento na cidade de Caridade. Todos os números de sua cartela foram sorteados e ele ganhou um garrote. Leia as dicas abaixo e descubra os números da cartela premiada de Arthur. E aí, vamos descobrir quais eram os números premiados da cartela do Arthur? Vamos seguir as dicas. Primeiro, é maior do que 10 e menor do que 15 e tem o algarismo 2. Segundo, tem o algarismo 9. É maior do que 20 e menor do que 30. Terceiro, é o maior número entre o 40 e o 50. E quarto, tem os dois algarismos iguais e está entre o 60 e o 70. E aí, conseguiu descobrir? Então, registre abaixo os números da cartela de Arthur. Em cada quadradinho, coloque o número premiado que você descobriu. E para finalizarmos, vamos para a atividade da página 102, aula 3.
número secreto. Vamos brincar de detetive? Descubra qual destes é o número secreto. Os números são 24, 52, 39, 90 e 26. Lembrando que é apenas um número, ok? Então, vamos às dicas. Primeira dica: é um número maior do que 20 e menor do que 60. Segunda dica: o algarismo 3 não está nesse número. Terceira dica: é um número que tem o algarismo 2. Quarta dica: é um número menor do que o número do sapato da professora. E quinta dica: quando somamos os dois algarismos desse número, o resultado não é 6. Ah, o número do sapato da professora é 34, ok? E essas, meus amores, foram nossas atividades de matemática de hoje. Espero que tenham gostado. Um super beijo! Fiquem com Deus e até a próxima aula. Ah, não esqueçam de registrar as atividades e enviá-las